Oi, gente, vamos falar sobre o uso de máscaras em crianças e os artigos que tem rolando e essa discussão. Eu quero começar comentando sobre esse estudo que foi publicado agora em janeiro desse ano. E esse estudo, quem critica o uso de máscaras nas escolas pelas crianças, usa que, apesar deste estudo, blá 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 blá. E o que é o apesar desse estudo? O que eles viram? Eles viram que em escolas onde as crianças já usavam máscaras e os professores já usavam máscaras desde o ano passado, houve uma chance menor dessa escola ser fechada por causa de casos de Covid. Parece um achado lógico, mas entre as limitações do estudo, ele não deu uma significância tão grande. Mas o que eu ouvi de quem defende não usar máscaras em escolas falando sobre esse estudo é que ele foi feito de umas variantes anteriores à Omicron. Eu não acho esse um argumento bom, porque apesar de ser uma limitação do estudo, a Omicron afetou muito mais as crianças, é uma variante muito mais transmissível. Quem nessa onda pegou Covid do seu filho começou com sintomas depois? E eu não vou mostrar mais estudos de benefício de uso de máscara e como a barreira física ajuda na proteção do vírus. Tem vários desde 2020 já. Eu quero voltar aos pontos de quem diz que não precisa mais usar máscara. E uma das coisas que eu ouvi e que, como pneumo, me deixou muito preocupada foi que o uso de máscaras em crianças não devia ser feito porque as máscaras causam intoxicação e pioram a função pulmonar. Será mesmo? Não, e o que esse estudo viu foi que as crianças, inclusive crianças menores de 2 anos, não só não se intoxicavam, como tinham uma performance boa sem problemas na função pulmonar usando máscara. Um comentário legal sobre esse estudo é que eles perderam crianças no início quando o pesquisador estava orientando a criança a usar a máscara. Quando eles mudaram para que os pais orientassem essa criança e guiassem ela, o uso de máscaras foi muito mais fácil. Lembrem, é muito mais fácil os nossos filhos usarem máscara direito se a gente usa a máscara direito e orienta eles direito. Seguimos. E agora o ponto é que as máscaras causam um atraso de desenvolvimento nas crianças e elas estão sofrendo por causa disso. O alicerce principal dessa discussão, acho que não são as máscaras, são a falta de escola. A própria Unicef coloca sobre as perdas que a gente já teve, não só de desenvolvimento para as crianças ou de saúde mental, mas também de segurança e alimentação para elas. E como a escola deve ser a última a fechar, e fechar deve ser o nosso último recurso. Mas quem defende não usar comenta sobre como existem estudos mostrando que as crianças não conseguem inferir tão bem emoções quando as pessoas estão de máscara. E esse estudo da Plus One e esse da Frontier Psychology, que são as referências para esse argumento, tem para mim como principal limitação o fato de que as crianças foram avaliadas com fotos de pessoas com e sem máscara. Eu vou precisar de mais tempo. Seguindo sobre esses estudos que usaram fotos com pessoas de máscara e sem máscara para inferir se as crianças conseguem reconhecer as emoções. E convenhamos que a gente e as crianças usam também outras dicas na hora da interação para inferir emoções, não só a face. Inclusive, nesse estudo da Plus One, as crianças tinham tanta dificuldade quanto a máscara, como quem tinha o uso de óculos de sol, por exemplo. Então, embora interessantes, esses achados ainda são bem preliminares. Ah, e a linguagem? Ainda os dados são um pouco preliminares demais sobre isso. Inclusive, a gente tem um estudo que mostra que as crianças reconhecem melhor a linguagem através de máscaras opacas cirúrgicas, mas não os face shields. Os face shields foram mais difíceis, apesar de estar mais transparente. Eu acho que as máscaras podem sim ter alguma influência, tanto na linguagem como na percepção de emoções, mas eu acho que a gente superestima isso nas crianças, na capacidade que elas têm de se adaptar a isso, e a gente precisa de tempo e mais estudos para poder dizer que as máscaras estão causando um prejuízo irreparável nas crianças. Esse é um outro ponto que eu achei bem interessante, foi que as crianças têm medo das máscaras e que a gente está prejudicando elas usando máscara, causando mais medo. E esse estudo de 2009, publicado na Pediatrics, avaliou justamente isso, o medo das máscaras cirúrgicas ou das face shields pelas crianças e o que os pais achavam que as crianças iam sentir. E o resultado foi que os pais tinham uma percepção de que a criança fosse sentir mais medo das máscaras do que o que as crianças realmente responderam, que foi que para elas nem face shield nem as máscaras eram tão assustadoras. Então, de novo, acho que a gente superestima e transfere um pouco de sentimentos para as crianças que elas não têm, ou que são causados por outras coisas.
como comportamento. E eu volto para a Unicef, eu acho que o nosso principal problema nessa pandemia com as crianças e essa perda que eles têm, tem muito mais a ver com o contexto geral do que só as máscaras. E aqui entramos num argumento que gera uma outra discussão completa, que é que a pandemia está acabando e que a gente não precisa mais das máscaras. E é interessante que ao final de cada onda, de uma forma geral, a gente espera que a pandemia esteja acabando. E depois de 2 anos de variantes e vacinas, eu concordo que a gente está muito mais perto de uma endemia do que de uma continuação desses números altos de mortes e casos. E esse viewpoint no Lancet e esse comentário na Nature sobre endemia eu acho interessantes, para que a gente entenda que endemia não quer dizer que a Covid e a pandemia acabaram. E ser endêmico não quer dizer que não tenha nenhum perigo. A gente precisa lembrar que endemia, epidemia e pandemia podem ser todas causadas pela mesma variante de um vírus. O que vai depender são uma série de fatores relacionados, como comportamento populacional, estrutura demográfica daquela região, suscetibilidade daquela população, imunidade dela e surgimento de novas variantes. Hoje a Omicron, em pouco tempo, tomou conta dos casos ao redor do mundo. E por mais que a gente goste de dizer que ela é uma variante branda, o que tem envolvido também são as vacinas. Então, como bem comenta o autor desse comentário, a gente tem que deixar um pouco esse otimismo preguiçoso de que vai acabar e vai vir uma variante mais leve e vai ficar tudo bem. A gente tem que ser realista quanto aos números reais de mortes, casos e sequelas. A gente tem que ter medidas efetivas, como as vacinas e as vacinas distribuídas amplamente. Os testes diagnósticos têm que estar facilmente distribuídos e acessíveis. E a população tem que ter um entendimento sobre como que esse vírus, essa doença se transmite. E é pelo ar que ela se transmite. Então, locais bem ventilados, uso de máscaras e distanciamento ajudam. Quer dizer que eles vão ser necessários para sempre? Não. Mas a gente tem que cuidar para não se adiantar nas coisas antes da gente ter essas condições, para que a gente não volte atrás que nem aconteceu em outras variantes. Não ficar dando chance para o vírus ser mais esperto do que a gente. Então, para terminar, algumas ponderações sobre isso. Eu não quero e nem vou entrar no mérito de ser obrigado ou não ser obrigado a usar as máscaras nas crianças na escola. Porque me parece uma questão muito mais de bom senso e avaliação de risco e do momento que a gente vai vivendo. E esse momento e esse risco, eles não são sim ou não para sempre, eles vão mudando. E é parecido com o que a Associação Americana de Pediatria recomenda atualmente, depois que o CDC mudou as regras de uso de máscara lá. A gente precisa fazer avaliação de risco. Em locais fechados, onde tem bastante gente junta e que a taxa de vacinação dessas pessoas, no caso as crianças, ainda não é muito alto, é fortemente recomendado que se use máscara. E uma coisa para terminar que eu acho que é importante, porque a gente vai entrar numa fase sim em que vai ficar cada um faz o que quer, é que a gente converse com as crianças para que não haja um enfrentamento entre elas e que a gente tenha amizade. Então, não, sem apontar o dedo, você tá com máscara, você tá sem máscara, para causar mais ansiedade nessas crianças. Lembrem, é nosso papel como adultos ter a responsabilidade de orientar os nossos filhos e as crianças a como usar, o porquê usar ou por que está deixando de usar, mas saber também respeitar o coleguinha, que a gente já está num contexto de muita briga, muita polaridade, muita discussão, para que a máscara seja mais um motivo disso. Lembrem, são camadas de proteção e a máscara é mais uma camada de proteção que mesmo depois, se as pessoas tiverem necessidade de usar e avaliarem que o risco de não usar é maior em alguns locais, elas têm que ser respeitadas dessa decisão também. Mas que a gente só vai chegar nesse contexto quando a gente tiver vacinação ampla de primeira e segunda dose, no caso das crianças, talvez de reforços em breve,
que de fato reduzam o risco. Do ponto de vista hoje do que as infecções pelo Covid causam em adultos, em crianças e a longo prazo, e quem viveu isso recentemente sabe o perrengue que é, usar a máscara é o menor dos problemas. Busquem máscaras confortáveis, máscaras cirúrgicas são ótimas, existem do tamanho de crianças. Busquem sempre informações atualizadas do contexto e de fontes confiáveis, para que uma medida simples não vire essa discussão que virou. E lembrem, as crianças são muito mais adaptáveis do que nós. Ainda bem!